do país e não só, desde o Brasil a outras partes do mundo, que realmente nos seguem, acima de tudo, ouvem e atentam para a palavra do Senhor, e isso é que é realmente importante. Mas daqui um abraço a todos e que o Senhor vos continue a abençoar. E como habitualmente também saudamos a Filomena e as Filomenas, por quem já tivemos a orar, que o Senhor vos ajude e vos anime nas vossas lutas. Vamos então para Colossenses capítulo 4 e vamos ler os primeiros 7 versículos. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservará em oração, levando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. E agora eu passo, não passo já o irmão Alberto, passo aos irmãos aqui presentes, alguém que tenha um pensamento, então faz favor. Boa noite a todos, irmãos, pela graça de Deus, mais uma vez, neste estudo bíblico. E eu ainda vou meditar, vamos meditar um pouco, com um pequenino pensamento ainda no versículo 6, andai com sabedoria para que os que estão de fora reminem o tempo. Muito rapidamente, será mais um apontamento propriamente do que um pequeno pensamento, mas para dizer o seguinte, irmãos, vivemos dias em que existe uma força muito grande e o inimigo ele está patente em todo o lado, no sentido de que da nossa sociedade impelir para aquilo que é errado, ou seja, querem fazer-nos perceber e querem-nos fazer dar a entender que Deus é o mínimo dos mínimos, aliás, que Deus nem existe. Distorcem a verdade em mentira, fazem querer parecer que a mentira é que é verdade, e vemos isto em todo o lado. Nós vemos que existe uma força muito grande e está muito bem estruturada nas várias áreas para poder contaminar o coração do homem. Sempre foi assim, mas hoje há meios, o inimigo tem meios para o fazer de uma maneira mais cirúrgica. Nós antigamente, dizia-se, né, os pais, os filhos iam para a rua e havia aquele cuidado dos filhos andarem a brincar na rua e os pais terem o cuidado para não se aleijarem, porque nós antigamente, quando andávamos na rua, as brincadeiras eram brincadeiras menos boas, muitas delas, e a preocupação dos pais de facto era proteger e trazer os filhos para dentro de casa para que eles pudessem estar protegidos dentro da própria casa, porque lá fora havia vários perigos. Hoje, os pais não imaginam os perigos que estão dentro do próprio quarto dos filhos. Porque até isso o inimigo utiliza esses meios que ele tem nas mãos para poder destruir mentes, para poder contaminar corações. Então vimos tudo assim. Eu só queria muito rapidamente, há 15 dias atrás, nós em família fomos até o Fórum Almada e entramos numa loja e logo à partida uma camisola que estava à venda dizia assim, nas inscrições da camisola, logo ali à entrada, dizia: a criação não está nas mãos... a criação não está nas mentiras da mão de Deus. Logo à partida, uma camisola escrita assim, em letras grandes. E nós vemos isto nos nossos dias de uma maneira tremenda. E isto contamina corações. E esse é o objetivo, é contaminar o coração do homem. Sempre foi assim e há de ser sempre assim.
hoje com uma estratégia que nós próprios também temos que pedir sabedoria ao Senhor para nos ajudar a combater isto. E eu digo isto porquê? Porque o Senhor exige de nós que, de facto, sejamos resplandecentes como astros. Eu, a semana passada, tinha pedido ao Dário que era para ele passar uma imagem, até o nosso irmão David Gomes, ele postou na página dele e eu achei interessantíssimo. Foi uma sonda. Tu tens aí, Dário, faz favor, podias, se não te importares, um satélite tirou uma fotografia à Terra na nossa galáxia e quase que nós não conseguimos descobrir. Lá está. Esta é a galáxia, uma partezinha da nossa galáxia e essa sonda tirou uma fotografia à Terra. E a Terra é este pontinho que está aqui, perdão. E agora imaginemos, irmãos, um Deus tão grande, que se preocupa connosco, que estamos dentro daquele pontinho. É impressionante, o Deus Criador de tudo isto. E isto é só uma partezinha da criação dele. E o homem quer fazer-nos parecer que Deus não existe, que Deus não é nada. É impressionante, irmãos. E é triste ao mesmo tempo nós calarmos-nos perante tanta coisa má. O Senhor quer que, de facto, nós possamos nos resplandecer, sejamos resplandecentes como astros. Esse é o objetivo. Não é por nada que Deus diz-nos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos olhos. Ou seja, não é por nada que o Senhor se preocupa com o coração do homem. E nós podemos... Para quê? Porque a boca fala daquilo que um coração está cheio. Então há uma preocupação de Deus em cuidar de um coração para que quando nós possamos abrir a nossa boca, que é como este versículo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, para que quando nós abrimos a nossa boca, as palavras de facto sejam agradáveis. Mas para isso é preciso ter um coração trabalhado pelo Senhor. Então o Senhor preocupa-se com isso. Nós vemos essa preocupação porquê? Porque o Senhor, em Gálatas, no capítulo 4, vamos ler, Gálatas 4, 6, o Senhor diz-nos isso. Ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Gálatas 4, 6. A palavra de Deus diz isto. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. O Senhor preocupa-se tanto com os nossos corações que Ele enviou o Espírito do seu Filho para os nossos corações. E estamos a falar à Igreja, corpo de Cristo. Vemos que o Senhor preocupa-se com o coração do homem, que Ele examina-o. Ele tem o cuidado e ele quer examinar os nossos corações. O salmista David dizia para que o Senhor sondasse o seu coração. Sondar o coração é ir ao milímetro. Examinar o coração é ir ao milímetro. E o Senhor preocupa-se com cada detalhe. Porque lá está, é do coração que procedem as saídas da vida. A palavra de Deus diz isso. É do coração que saem palavras da nossa boca. Então o Senhor quer examinar cada detalhe. Nós não podemos compartimentar o nosso coração em partes e dizer assim, não, Senhor, tu só examinas esta não. Esta sim, esta não. Não, o Senhor quer examinar o nosso coração. E nós lemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 27, Romanos 8, 27, o Senhor diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pensemos um bocadinho nisto, irmãos. A preocupação do Senhor, um Deus, o Dário já tirou, um Deus tão grande, um Deus criador de todas as coisas, e Ele quer se preocupar com o nosso coração. Ele quer examinar o nosso coração. Ele quer perceber detalhadamente quais são as áreas que nós lhe entregamos nas suas mãos para que Ele possa trabalhá-las. As nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas batalhas. Ele tem o poder, só Ele tem o poder de transformar de dentro para fora. Mais ainda, e por último, o Senhor derrama o seu amor nos nossos corações. Romanos 5:5. Na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 5, o Senhor diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado
em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Impressionante, irmãos. O Senhor enviou o Espírito do seu Filho, Ele examina os nossos corações e Ele derrama o seu amor nos nossos corações. Então aqui os ingredientes, o que é que nós fazemos com isto? Que o Senhor de facto nos dê sabedoria, irmãos, para nós podermos perceber aquilo que nós temos nas mãos. Aquilo que nós temos nas mãos e o que ganhamos em ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. É salvação e tudo o resto, são tesouros imensuráveis, são tesouros que nós não conseguimos, a nossa mente é tão pequenina, que não consegue dar o devido valor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E isto para dizer, por último, tendo um coração e abandonando nas mãos do Senhor, certamente da nossa boca irão sair palavras agradáveis e palavras que edifiquem. E essa é a preocupação do Senhor, para que da nossa boca saia aquilo que possa edificar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Ora, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo neste capítulo 4 de Colossenses, versículo 6. Mas eu começo por enviar também saudações para aqueles irmãos que estão em várias partes do mundo, não apenas aqui em Portugal. E eu vou citar alguns deles. Isto não costumo fazer isto, mas hoje acho que devo fazer. Evidentemente corro o risco de ainda deixar alguns de fora, mas eu gostava de enviar saudações para a Raquel e o Pedro, que estão em Inglaterra, e eu desejo as melhoras para eles, que têm estado, não sei se estão adoentados, se posso considerar que estão adoentados, mas há qualquer coisa que não estará bem. Também para a Mena, que está em Londres, para a Débora, que também está na Inglaterra, e para o Paulo Jorge, que também está na Inglaterra. Quero também enviar daqui um abraço e saudações para o Tiago e para a Joana, que estão na Bélgica, também para o Paulo e para a Patrícia, que também estão na Bélgica, meio na Bélgica, meio no Luxemburgo, para a Céu, que está na Suíça, para o Isaac e a Isabel, que estão na Alemanha, para o Fábio e a Raquel, um grande abraço para vocês que estão no Vietnã e que nos acompanham sempre, para a irmã Maria Manuela, que está em São Mamed em festa, para a Dinita, que está na Soalheira, na base da Serra da Estrela, ou mais concretamente da base da Serra da Gardunha, ao pé de Castelo Branco, para o Carlos, para a Ana Teresa, para o Artur, para a Cristina, para a irmã Alice, que estão no Algarve, e também para o Eloy e para a Graciela, que estão em Luanda, em Angola, para o Luís e os amigos, que estão também em Luanda, para o Cristóvão no Lubango, para o Emiliano, para o Fábio, que também estão lá, para o irmão Alberto e família no Brasil, e também para o irmão Benjamin, a gente não se esquece do Benjamin. Um abraço para o Benjamin e para a família. Eu não podia deixar de, nem sempre nem nunca, mas eu achei que devia fazer referência a estes irmãos que nos acompanham sempre, e às vezes mandamos saudações para uns, não mandamos para outros, e mesmo assim corro o risco de deixar alguns para trás, mas o Senhor não se esquece de ninguém. Em Colossenses 4:6, vamos ler mais uma vez, depois o nosso irmão Alberto vai passar para o versículo 7, mas ainda em Colossenses 4:6, esta é a razão porque ele não fala primeiro, porque ele ainda vai falar sobre o versículo 7 já. No versículo 6 nós lemos: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nestas últimas semanas, nos últimos estudos, eu falei sobre o significado desta expressão, a vossa palavra. Falei sobre o significado da expressão da nossa palavra, dei ali analisei algumas características ou algumas facetas desta afirmação. Já vimos que o apóstolo Paulo passa do andar do crente, que ele refere no versículo 5, e no versículo 6 ele passa para o falar do crente, portanto ele passa do andar, o comportamento, para o falar, para o testemunhar do crente, e portanto já vimos que temos que andar e temos que falar. Ainda sobre este versículo 6, e sobre esta expressão, a vossa palavra, o que é curioso, e agora tomem atenção a este aspecto importante, o que é curioso é que a palavra grega que é utilizada para palavra, a vossa palavra, a palavra que é nossa, a vossa palavra, a palavra grega é a palavra logos, que é uma palavra que, de uma forma geral, mesmo aqueles que não percebem nada de grego, já ouviram falar na palavra logos, e sabem que a palavra logos é a palavra que foi traduzida por a palavra. Ora, o que é curioso nós vermos aqui
é que a palavra grega logos normalmente é utilizada para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Também é utilizada para o Senhor Jesus Cristo como a palavra viva. Portanto, é utilizada para a palavra escrita e é utilizada para a palavra viva. Aliás, nós lemos em João, no capítulo 1 e no versículo 1, o que era desde o princípio, primeira carta de João 1, lemos assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra. As nossas mãos tocaram na palavra da vida. Está-se a referir, evidentemente, ao Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que em João, no capítulo 1, versículo 1, lemos no princípio era o verbo, que é a palavra, logos, no princípio era o logos, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O que é curioso, como eu estava a dizer, é que a palavra que aparece aqui na nossa passagem, a vossa, nota que é a nossa palavra é o logos. É o logos. E isto tem um significado muito importante, porque o nosso discurso deve ser bíblico. Quando aqui a Bíblia diz a vossa palavra, quer dizer que o conteúdo do que dizemos deve ser bíblico, deve ser logos. E de facto, como dizia Pedro, e nós acho que já citamos aqui algumas vezes, aquele que falar, diz Pedro, fale segundo as palavras de Deus. E, portanto, este deve ser o nosso discurso, e particularmente o nosso discurso para com os descrentes. Eu quero aqui lembrar que aqui há uns tempos atrás, já não sei quando, mas nos nossos estudos, que eu lembro-me de ter feito referência a isso, mas já há muito tempo, eu falei de um jovem que estava na escola secundária, suponho, e procurava evangelizar os seus colegas. E um dia pôs-se a evangelizar um colega dele lá na escola. E então ele citava-lhe versículos da Bíblia, atrás de versículos da Bíblia. Já agora só um pequeno pormenor. Uma das coisas que eu muitas vezes me intrigava era que havia folhetos de evangelização que eram utilizados nas igrejas, que eram uma série de citações de versículos da Bíblia. Não havia mais nada. Não havia palavras humanas, nada. Eram versículos da Bíblia bem coordenados, bem ordenados, apenas isso. E esse jovem que estava a falar com o seu colega, citava-lhe versículos atrás de versículos da Bíblia. O colega dele chegou a uma certa altura e disse: olha, a minha cabeça já não aguenta mais. Faz-me lembrar um colega meu que um dia também estava a evangelizar e disse: olha, não me fales mais, que senão a minha cabeça vai estourar. Houve um colega que me disse isto. Portanto, eu compreendo perfeitamente a reação do colega deste jovem crente, que disse: não me fales mais da Bíblia. E este jovem crente ficou assim um bocado desanimado. Já agora só uma pequena curiosidade. Vocês nunca desanimem, nem quando perante uma reação destas. Olha, no meu caso, esse meu colega que me disse isso, ainda me lembro como se fosse, era um dia à noite, assim ao princípio da noite, sentado no Lancil do Passeio, lá em São João da Madeira, e estávamos à espera de uma professora, queríamos falar com ela. Enquanto estávamos à espera dela, eu estava-lhe a falar de Cristo. E ele disse: não fales mais, senão a minha cabeça vai arrebentar. E esse meu colega é crente hoje. Ele converteu-se. E este jovem crente que estava a evangelizar o seu colega descrente lá na escola, e o jovem descrente lhe disse aquilo, ele podia ter desanimado. E o que é que ele fez? Aliás, ele ficou meio desanimado. E o que é que ele fez? Nesse dia à noite, lá em casa dele, foi jantar lá à casa um grande evangelista, muito conhecido, chamado Bill Bright. Eu não sei se vocês já ouviram falar num crente, já está na glória, chamado Bill Bright. E esse Bill Bright ele tem olha, eu até vos recomendo que vocês leiam muitos escritos dele, porque é uma bênção ler os escritos dele e as experiências que ele tem no âmbito do evangelismo, etc. Aliás, é o Bill Bright que conta esta história deste rapaz. E o Bill Bright disse que esse jovem, quando ele foi lá à casa dele, à casa dos pais, jantar nesse dia, esse jovem virou-se para ele e contou-lhe o que se tinha passado. E disse: olha, irmão, Bill Bright, passou-se isto assim, lá na escola, isto, com o meu colega. E ele disse-me: não me fales mais da Bíblia, que já nem posso mais ouvir falar da Bíblia. O que é que eu faço? Pergunta do jovem. A resposta do Bill Bright: volta-lhe a citar a Bíblia. Eu gostei daquela, deliciosa. Volta-lhe a citar a Bíblia. É mesmo assim. É mesmo assim. Porque o nosso discurso deve ser bíblico. Deve ser a citação da Bíblia. E eu aqui quero
dizer algumas coisas que me parecem que são importantes. Portanto, nós devemos falar a palavra de Deus e, portanto, ao falarmos da palavra de Deus, devemos falar de Cristo, porque o tema da palavra de Deus é Cristo. E a palavra escrita é a palavra viva e vice-versa. O que é verdade acerca da palavra escrita é verdade acerca da palavra viva, por isso é que o Senhor Jesus Cristo é chamado a palavra. Portanto, quando nós falamos, para além de nós falarmos, citarmos a Bíblia, o nosso discurso deve ser bíblico, ele deve ser incisivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Devemos anunciar o Senhor Jesus Cristo. Ora bem, eu agora gostava de chamar a vossa atenção para alguns pormenores importantes. Vocês vão de reparar na Bíblia que as ações evangelísticas que estão aqui registadas revelam e mostram que os que evangelizavam falavam de Cristo. Nós quando vamos evangelizar não vamos falar da igreja. Alguns perguntam-nos assim, qual é a tua igreja? Eu não estou aqui para falar da minha igreja. A minha mensagem não é a minha igreja. A minha igreja sou eu e os outros que estão como eu lá. Portanto, não nos pregamos a nós mesmos. Nós falamos é de Cristo. Portanto, e este aspecto é um aspecto muito importante. Aqui há uns anos atrás, eu estava também no liceu, onde eu já não andava, que eu já estava na universidade, e um dia fui visitar o liceu, onde eu andava, que até já tinha mudado de sítio, já não estava no mesmo sítio, tinha mudado para outra localidade, para outra zona da cidade de São João da Madeira. Mas naturalmente nós tínhamos lá muita gente conhecida ainda, porque estávamos na universidade, mas tínhamos saído há pouco tempo do liceu. E eu fui lá com mais 1 ou 2 crentes, já não me recordo. E sei que a dada altura estávamos lá e lá veio a conversa, começamos a evangelizar. E algumas das pessoas que estávamos a evangelizar eram os contínuos lá do liceu. Já agora, só para que vocês saibam também, houve 2 deles que se converteram, desses contínuos. E um já partiu para a glória, e o outro ainda está vivo, e está na igreja em São João da Madeira. E estávamos a evangelizar e havia particularmente 2 contínuos, um senhor e uma senhora, que eram bastante católicos. E lembro-me que a conversa versou muito a questão católica, do catolicismo, e sei que parte da conversa era sobre a questão da Virgem Maria e de Fátima, e o que é que a gente pensava de Fátima e da Virgem Maria, etc. E eu sei que dediquei bastante tempo a falar acerca disto, para tentar esclarecer aquelas mentes a este respeito. A uma dada altura, há um daqueles crentes que está comigo que entra na conversa e aponta para o Senhor Jesus Cristo e para a obra que ele realizou na cruz do Calvário para eles poderem ser salvos. Quando saímos de lá, este irmão virou-se para mim e disse-me assim: Carlos, quando estiveres a evangelizar, tu não te esqueças de falar do Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que as pessoas sejam esclarecidas acerca de Fátima, ainda que sejam esclarecidas acerca da Virgem Maria, não é isso que as salva, não é isso que as leva para o céu, não é isso que as livra do inferno. O que as salva é o Salvador. Tens que falar. Eu nunca mais me esqueci disto. Aquilo serviu-me de lição para, a partir daí, ter sempre cuidado quando falo com as pessoas, independentemente das questões que são levantadas, daquilo que se fala, das dúvidas, etc., falar do Evangelho, da verdade do Evangelho, que se resume na palavra de Deus ao anúncio do Senhor Jesus Cristo. E é com base nisso que então quero vos dizer o seguinte. Vou citar vários exemplos, ok? Independentemente da dispensação em que estas passagens ocorrem, porque temos aqui passagens, eu vou fazer aqui citações, da dispensação anterior a esta, a dispensação anterior a esta dispensação da graça em que estamos a viver, e vou fazer citações da presente dispensação da graça em que estamos a viver. Independentemente das dispensações, era do Senhor Jesus Cristo que eles sempre falavam. Mesmo na dispensação anterior, eles falavam do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente que nós sabemos, como está escrito ali atrás, naquela placa, nós pregamos Jesus Cristo, como Paulo diz em Romanos 16, 25,
conforme a revelação do mistério. É muito importante pregarmos o Senhor Jesus Cristo hoje em dia, mas conforme a revelação do mistério. Mas, ainda assim, na dispensação anterior, embora eles não conhecessem nada do mistério e, portanto, não pregavam Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, mas pregavam Jesus Cristo. Ok? Isto é muito importante. E eu quero chamar a vossa atenção para este pormenor, este pequeno detalhe é muito importante, porque pelo facto do Senhor Jesus Cristo ser anunciado na dispensação anterior e ser anunciado nesta atual dispensação, por causa desta semelhança, alguns pensam que é tudo a mesma coisa, que não é. Mas também ao vermos as diferenças, não deixemos de ver as semelhanças. E eu aqui, neste caso, hoje quero chamar a atenção para a semelhança. E qual é a semelhança que eu quero aqui destacar? Anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele pode ser anunciado como o Messias, como ele era anunciado anteriormente, como o Rei de Israel, como aquele que vinha para reinar, como pode ser anunciado agora, como o Salvador do corpo. O que eu quero chamar a vossa atenção é agora para que vocês vejam como é que eles pregavam ontem e hoje. Atos 3:20, eu vou procurar ser rápido. Atos 3:20 lemos assim: Pedro estava a dar uma grande mensagem, era o apóstolo Pedro, na dispensação anterior, estava a dar uma grande mensagem à nação de Israel, para que eles se arrependessem e o Senhor Jesus Cristo viesse a reinar, tanto que ele até diz, a dada altura, e eu só vou citar esta parte que ele cita, ele diz, se vocês se arrependerem, e envie ele, e Deus envia Jesus Cristo, que já de antes vos foi pregado. Calma aí, Pedro, o que é que foi pregado? Jesus Cristo. Ouviram bem? Já antes ele vos foi pregado. Quem é que foi pregado? Qual era a mensagem? Jesus Cristo. Esta é a mensagem. A mensagem que o pecador, em qualquer época, precisa de ouvir é a mensagem de Jesus Cristo. Sabem que os sacerdotes e os saduceus que viviam na época em que o Senhor Jesus Cristo cá estava na terra e no tempo do apóstolo Pedro, quando ele cá estava também, ainda na dispensação anterior, que é uma coisa curiosa, eles sabiam qual era a mensagem dos apóstolos. É triste que haja crentes que parece que não saibam qual é a mensagem que nós temos que pregar. Mas até os fariseus e os sacerdotes sabiam a mensagem que os apóstolos pregavam. Pois lemos assim em Atos 4:18. E chamando-os, eles sacerdotes, o conselho que estava lá reunido do Sinédrio, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles sabiam o que é que eles pregavam. E eles disseram, vocês estão proibidos de pregar, de anunciar o nome de Jesus. Porque era este o nome que eles anunciavam. Irmãos, isto é muito importante que nós o façamos. Em Atos 5:40, lemos assim, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Portanto, como vocês veem, os textos são muito claros. Em Atos 5:42, depois eles saíram, foram libertos. Vocês pensam que eles cumpriram o que eles disseram? Não cumpriram. Eles saíram, foram libertos e lemos assim, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quem é que eles anunciavam? Qual era a mensagem? Qual era o teor? Jesus Cristo. No versículo 31 do capítulo 4 também de Atos, lemos, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que é que eles anunciavam? A palavra. Isso traduzido por miúdos era anunciar o quê? Jesus Cristo. Jesus é a palavra, é o Logos, é a palavra. Em Atos 9:27, lemos assim, temos a conversão do apóstolo Paulo em Atos 9. Com a conversão do apóstolo Paulo começa uma nova dispensação, a dispensação da graça. Sabem o que é que nós lemos logo de início? O versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo a Paulo, que era Saulo ainda, o trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco, Paulo, falara ousadamente no nome de Jesus. Paulo falava o quê? O nome de Jesus.
Isto é muito importante. No versículo 29 lemos: e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Falava ousadamente no nome de Jesus. Em Atos 11:20 lemos assim, sabem que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro missionário. E no versículo 20 lemos assim: entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Em Atos 17:18 lemos assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Vocês reparem que Paulo está em Atenas, está na Grécia, na capital da filosofia, e lá no Areópago, onde os filósofos se juntavam para discutir as novas ideias e as velhas. Perguntaram assim em tom de desdém: que este paroleiro, referindo-se a Paulo, o que é que ele vem aqui fazer? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Bem responderam eles: parece, porque ele não era. Porquê? Porquê que eles diziam isto? Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Por último, em Atos 8:35, Filipe foi um grande evangelista. Aliás, ele era conhecido como evangelista. Versículo 35, lemos assim: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, que era Isaías 53, naquele caso, lhe anunciou a Jesus Cristo. Quero chamar a vossa atenção para isto. Estão a ver a Bíblia? Temos que falar dela. Em qualquer sítio que a gente comece, Gênesis, Apocalipse, qualquer sítio, quando a gente fala nela, estamos a falar de Jesus, porque ele é o tema da Bíblia. Para terminar mesmo, só quero dizer o seguinte: quando o apóstolo Paulo diz: a vossa palavra seja, é o Logos. A minha palavra tem que ser a sua palavra. Que Deus nos ajude. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa adorar o Senhor através das Escrituras. Esse momento é muito importante, pois podemos apoiar e incentivar uns aos outros. Colossenses capítulo 4, agora indo para o verso 7, onde podemos ler: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Você é dessas pessoas que vai ao cinema, assiste a um filme e fica, ao final do filme, ainda lendo os letreiros, os créditos que sobem? Ou será que você é um daqueles que gosta de pegar um bom livro e ler as primeiras páginas, a introdução, o prefácio? É nestes momentos que nós vamos encontrar agradecimentos, reconhecimentos de pessoas que trabalharam incansavelmente para produzir aquela obra. São destas pessoas anônimas que muitas vezes desconhecemos o valor do seu trabalho. E sim, estas pessoas ajudaram a realizar, a promover, a produzir tal obra. Aqui nós vamos encontrar a equipa do apóstolo Paulo, pessoas que ajudaram e colaboraram com esta obra. Do verso 7 até o verso 9, nós vamos encontrar estas pessoas e qual a importância de compartilhar as necessidades de uns para com os outros. Isso é essencial e fundamental. Nós vamos ver que a carta transmite um grau de afinidade, afeição, de compromisso, algo característico das assembleias do primeiro século, bem diferente das assembleias do século presente, onde que cada vez mais o individualismo e também a impessoalidade, cada um na sua, é a marca das assembleias do nosso século, infelizmente. Mas como é bom nós sabermos que podemos contar com pessoas que estão dispostas
compromissadas, pessoas que podemos e sabemos que está lá para nos apoiar e ajudar. Feliz é o cristão que sabe, então, trabalhar em equipa. E isso é muito importante. E olha que Tíquico, ele era um homem que sabia apoiar nos melhores momentos. E está presente nos piores momentos também. Está aqui Paulo preso em Roma. E Tíquico tem a responsabilidade de levar estas cartas para a cidade de Éfeso. Vemos isso em Éfeso, em Efésios 6, no verso 21, 22. Aqui em Colossenses também. O capítulo 4, no verso 16 de Colossenses, mostra ainda que há uma carta em Laodiceia. Provavelmente Tíquico tenha levado esta carta. E até a missiva pequenininha, aquela pequena carta a Filémon, está lá Tíquico, responsável por fazer chegar até o seu destino esta carta. Veja, portanto, que aqui está um homem que é companheiro, compromissado, alguém que está à disposição para servir, para ajuntar, para se unir. Vemos também como ele é competente para levar as cartas de Roma até a Ásia. Era um perigo iminente carregar e transitar por aqueles caminhos do primeiro século. O primeiro relato da aparição de Tíquico se encontra em Atos capítulo 20, do verso 1 ao verso 5. Lá nós vamos encontrar a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E Tíquico, desde a Ásia, viaja com o apóstolo Paulo por toda a Macedônia, Acaia, fazendo parte já da equipa do apóstolo Paulo. Isso era muito importante. Você ter pessoas para ajudar, colaborar, pessoas para obter informações, pessoas para receber um retorno da situação emocional, espiritual e dos perigos das grandes heresias do primeiro século, como também vivemos hoje em dia. Veja que Tíquico, ele viaja em Atos capítulo 20, ele fica até Troade, esperando o apóstolo Paulo, que vinha com as ofertas para serem levadas a Jerusalém. Ele e Trófimo faziam parte do staff, da equipa do apóstolo Paulo. Vão viajar com o apóstolo até Jerusalém, uma viagem mais longa, com outros desafios e maior responsabilidade. Confira isso em Atos 21, verso 29. Confiabilidade. Uma pessoa confiável para carregar não somente as cartas, mas também a notícia e poder transmitir verbalmente o estado, a situação do apóstolo Paulo, que estava preso por causa dos gentios, por causa do evangelho da graça. Essa mensagem que seria transmitida à igreja deveria confortar tanto o apóstolo Paulo, principalmente a igreja também. Um homem que é irmão amado, ministro, cooperador no serviço do Senhor. Assim nós podemos observar características na introdução deste verso 7 de um verdadeiro obreiro, de um verdadeiro cristão, que tem que ser companheiro, compromissado, determinado, uma pessoa que tem que ser competente e destemida para carregar esta mensagem, as cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós carregamos as cartas do apóstolo Paulo neste livro santo, levando para pessoas, para a igreja, fazer conhecer a graça, este mistério já revelado ao apóstolo Paulo. Nós temos essa responsabilidade também e precisamos ter competência para transmiti-las. E principalmente, uma outra característica que devemos cultivar, desenvolver, é a confiança, confiabilidade. Saber que podemos confiar em cada irmão. Saber que cada um
pode transmitir essa mensagem. E para tal, precisamos estudar as Escrituras, nos dedicar, ser determinado, assim como esse Tíquico, Trófimo, Onésimo, pessoas que faziam parte de uma equipe, não apenas para seguir uma aventura, mas principalmente para levar vida. E que o Senhor nos ajude a desenvolver estas características de ser compromissado, competente, confiável. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.